entrou aqui para discussão, eu comecei a analisar, e comecei a analisar aquilo que é feito em outras cidades. Aí foi apresentado por mim a emenda, foi aprovado por todos os vereadores, e depois abriu essa discussão, que eu acho que foi importante. Foi importante, eu estou com a minha consciência tranquila. E com relação a essas despesas desse ano, elas vão ser suportadas pela Secretaria, lógico, da Municipal de Educação, Esporte e Lazer, através do Fundeb, ou seja, 60% do Fundeb até o final do ano, esse percentual vai ser utilizado para o pagamento dessa diferença, vamos dizer assim, desses reajustes que vão ter. Reenquadramento, que nem diz a Mara. O impacto orçamentário, previsão do Fundeb, eu acho que até teve um equívoco ou não foi tão otimista. Lá tem um impacto financeiro aí dentro do projeto, lá de 2,5 milhões, referente ao aumento do Fundeb durante o 2011. Na verdade, eu trago uma projeção até maior e com fundamento. Pode passar. No site do Fundeb é aquele recurso da educação que é repassado ao município. Vai ter um aumento de receita em 2011 de 13,7% em relação a 2010. Pois bem, em 2010 nós tivemos 30 milhões de reais que foi encaminhado pelo Fundeb à educação de Barretos. Então, se vai ter um aumento de 13,7%, esse total, sem ser aquela previsão que foi colocada, vai ser em torno de 4.187.000. Pode passar. E condiz com a realidade. Por que condiz com a realidade? Porque eu peguei a evolução de janeiro de 2007 do Fundeb, de 2010, 2011. Se em 2010 nós tivemos 3.040.000 sendo repassado ao município, esse ano de 2011 nós tivemos um repasse de 3.457.000, que dá um aumento aí de em torno de receita, comparado com 2010, de 14%, 15%, de acordo com o site do Fundeb. Então, a previsão de aumento da receita é maior ainda. Lógico que nós sabemos de outras atividades que a educação tem que participar, mas, tranquilamente, suporta toda essa despesa que vai ter. Pode passar. Pode passar. E a título de ilustração, como eu comentei com todos os senhores vereadores, nós vamos colocar aí uma situação do educador da educação infantil, até quando nós entramos, tinha um valor de salário aí em torno de 400, 500 reais, não sei, Reginaldo, mais ou menos em torno disso. Hoje o inicial do educador da educação infantil é R$ 1.012. O final, 2001, se respeitar, logicamente, todas aquelas, o que está previsto em lei. Da diretor de escola infantil, 1.762, e final, 3.649, mas em 2005 era em torno de R$ 660. Por que nós tomamos essa iniciativa naquela oportunidade? Porque eu me lembro que coordenador de creche teve um concurso da VUNESP, tinha 9 vagas, apareceram 6 candidatos. Só foram fazer o concurso. Tudo certo aí, João? João, está tudo certo. Está certo, João Mulata? Tá. Então, teve a oportunidade somente de 6 candidatos aparecerem para fazer o concurso, de 9 vagas. Então, isso aí chamou a atenção, nós passamos, encaminhamos ao secretário, e o secretário Reginaldo é uma pessoa assim também que tem uma visão muito importante da educação, e através da iniciativa dele, através o pessoal que assessorava, fez a incorporação ao quadro do magistério e também fez
a valorização salarial dessas duas categorias. Agora nós temos outros objetivos, como eu falei para vocês, é o pessoal do quadro de apoio administrativo, que precisa, porque está inserido dentro da educação. A questão da educadora, nós vamos estar trabalhando para que a gente possa, não sei se é possível, passar para uma condição de professora, só mudar a denominação. Foi a reivindicação dessa categoria, porque existe o professor 2, o professor 1, e existe o professor de educação infantil, que eu acho que poderia estar sendo levado à frente essa reivindicação. Então, eu acredito, como vereador Cipriano, eu acredito que vai ter votação unânime, e dizer a todos que o debate serviu, o debate foi feito de uma maneira que todos teve a oportunidade de se manifestar. Agora, lógico que teve as discussões. Se não tivesse as discussões, a gente não teria chegado a um consenso, e esse consenso é hoje o projeto aqui na Câmara Municipal de Barretos. Muito obrigado. Guilherme, pode ficar aqui. Com a palavra, o vereador Juninho Leite, por 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, professores, funcionários públicos municipais que se fazem presente aqui nesta casa. Com muita satisfação que estamos aqui hoje falando novamente sobre educação, tema que foi discutido exaustivamente nas últimas 2 semanas, de forma até acalorada, de forma até certo ponto hostil, mas que se conseguiu chegar-se num consenso, e hoje nós temos um projeto que vem beneficiar as pessoas, os funcionários da educação. Dizer, Cipriano, que da mesma forma que Vossa Excelência recebeu muitos e-mails, a minha caixa de e-mails também lotou essa última semana, as últimas 2 semanas. Muitas pessoas, funcionários, nos congratulando pela postura, por ter feito o que a maioria tinha deliberado, que era o plano de cargos e salários, o plano de carreira, professor Kiko, doutor Kiko, mas que é um professor. Sim, senhor. Então, a minha caixa de e-mail encheu muito, muitas pessoas agradecendo, muitas pessoas felizes, mas também muitas pessoas nos criticando. Recebi muitas críticas, algumas até de certa forma pesada, de maneira assim que algumas pessoas colocaram de forma até hostil, mas a gente sabe que isso faz parte da nossa vida pública. Então, a todos aqueles que me desejou coisas boas, eu peço que Deus dê a eles em dobro tudo que me desejaram coisas boas, e quem me desejou coisas ruins, que fique a critério de cada um. Vossa Excelência quer uma parte? Não, vereador Kiko, tem uma parte. Obrigado, senhor presidente. E agora, vereador na tribuna. Eu ouvi atentamente a respeito da emenda proposta pelo vereador Euripinho e Leandro, pelos vereadores, e gostei da sensibilidade deles. E gostei também da sensibilidade do prefeito de haver abraçado a ideia para não tornar o projeto passível de vias judiciais. Achei isso tudo excelente. O que me chamou a atenção só foi que se estabeleceu um prazo maior de 30 dias. E esse prazo maior de 30 dias, excedido, tira o direito das pessoas de usarem os benefícios e as gratificações inerentes. Só que o prefeito é médico, e eu também. E nós sabemos que determinados tipos de síndromes, de distúrbios, e que geralmente são os mais graves, ultrapassam os 30 dias de recuperação do paciente. Ultrapassados os 30 dias, e Cipriano, eu não vou pedir vista, viu? Ultrapassados os 30 dias de convalescença do paciente,
e ele não se recuperando o suficiente para reassumir as funções dele, ele vai perder o direito de receber os benefícios impostos e criados por essa lei. Então, eu gostaria de, depois de aprovado o projeto, que nós enviássemos uma outra mensagem ao senhor prefeito, para não atrapalhar nada. E que nessa outra mensagem ficasse um pouco mais elástica essa possibilidade do afastamento, porque, infelizmente, a pessoa não vai querer estar doente, evidentemente. E algumas são doenças muito graves, ou acidentes, quebrar um braço, uma perna. E nós não podemos fazer essas pessoas, que são justamente aquelas que vão estar numa condição pior, fisicamente, de gastos maiores, estar punida por não receber os benefícios competentes. O que eu vou propor a Vossa Excelência nesse sentido, e propor aos outros vereadores, é que a gente, depois, o projeto deve ser aprovado hoje, tomara que seja mesmo, mas que a gente possa tornar a possibilidade de que aqueles que estão realmente adoentados e comprovados, e sempre tem que ser assim, não sejam punidos, que eles tenham um direito de uma defesa melhor do que simplesmente o frio da lei. Era isso que eu ia propor, eu pedi essa parte para o Cipriano, mas parei para pensar melhor a respeito do que eu iria falar. Não. Era isso que eu queria falar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Comungo com a sua ideia, vereador. E gostaria de dizer, inclusive, que havia uma emenda do vereador Paulo Correia nesse sentido, mas até em respeito ao grupo de trabalho que foi realizado, que foi feito o plano de cargos e salários, esse plano vertical, e para não se correr risco de ter vícios do projeto e não ter que vir nenhum tipo de veto para essa casa, travancando todo o processo que já estava já há algum tempo sendo elaborado, foi-se mandada uma mensagem aditiva, ampliando esse prazo para 30 dias e retirado a emenda, porque, partindo de vereador, dessa forma, ela era inconstitucional. Agora, existem casos e existem casos. Eu comungo da sua ideia. Eu acho que nós temos que encaminhar ao senhor prefeito municipal, e aqui, Mara, vai uma sugestão, porque esse plano é vamos dizer, que é um prêmio para aquele professor que se dedica, para aquele professora que tem a sua idade, não falta, tem compromisso para com as crianças, para a qual dá aula, mas existem casos e existem casos. De repente você pega uma professora e um professor, vou dizer assim, muito realmente que se dedica muito ao trabalho, e, numa determinada época, acaba se sofrendo uma enfermidade, vamos dizer assim, Mari. Nós sabemos que essa professora ela é muito dedicada, e nós sabemos que ela vai ter que, a partir dos 15 dias, vai ter que ir para o Instituto de Previdência, e depois dos 30 dias, ela perde direito a esse prêmio, vamos dizer assim. Eu acho que, através da própria Secretaria da Educação, vocês, professoras, que é a qual vocês mesmos que têm que realizar esse estudo, que vocês têm um cotidiano, conhecem as pessoas a fundo, e se formar um projeto para que se tenha não sei se eu vou usar a palavra técnica adequada, mas uma junta, da mesma forma que existe uma junta médica, mas talvez uma junta de professores, diretores e também pessoas ligadas ao Instituto de Previdência e ao plano de cargos e salários, e analisar caso a caso aquela pessoa que realmente estava ali no seu plano de carreira, progredindo todos os anos, e de repente, por uma infelicidade, um acaso do destino, acabou-se por mais de 30 dias tendo que ficar acamada, sem condições, e de repente pode-se avaliar esse cargo, mas isso tudo depende de um projeto, estudos, porque também nós sabemos, professor, não sei, eu quero chamar o senhor de professor hoje, Doutor Kiko, nós também sabemos que tem pessoas, tem dois grupos, tem pessoas que talvez vão utilizar desse instrumento, como sabendo que se tiver com 30 dias, 60 dias, 90 dias, e que vai estar sendo beneficiado, vai continuar na licença, sabendo que vai estar recebendo tanto na horizontal quanto na vertical. Por isso que eu acho que não se pode fazer uma regra, e sim poderia-se ter algumas exceções. Mas isso é minha palavra como vereador, e a gente não sabe até onde isso pode ser
justo e honesto para com os vereadores. Por isso, professor, desculpa, me perdoe. Doutor Kika, eu estou vendo o professor Reginaldo aqui, e o professor Reginaldo, nosso secretário, nosso ex-secretário de Educação, quando se fala em educação, sempre vem o professor Reginaldo, e eu conversando com o senhor e vendo o professor Reginaldo, acabo lhe chamando de professor. Então, eu acho que nós podemos, junto com a Secretaria da Educação, vislumbrar algum projeto nesse sentido e aí tentar achar um meio de campo, alguma coisa que fique bom para ambas as partes. Vossa Excelência, depois de tantas vezes que eu lhe chamei de professor, doutor, mas tem gente que é professor e doutor, né, professor Reginaldo? Esse eu nunca vou ser. Veja bem, senhor presidente, vereador, há uma possibilidade de nós usarmos também do que estabelece algumas coisas que já foram aprovadas aqui nessa casa. Por exemplo, aquele projeto meu que algumas pessoas da APM, Associação Paulista de Medicina, abjuram por eu ter feito e contado com o apoio da casa como um todo, que o especialista que avaliasse a emissão de um laudo fosse da mesma área. Pronto. Isso já tiraria uma possibilidade muito grande de alguma forma de subterfúgio, de alguma forma errada de uso do benefício. Se isso for aplicado, por exemplo, na emissão de um atestado meu, que fosse um psiquiatra que avaliasse, que não avaliasse só o meu atestado, e avaliasse o paciente, ele poderia conceber perfeitamente se é viável ou não. Claro que, mesmo assim, pode existir uma alternativa falsa das pessoas, pode existir. Mas a gente tem que pensar a partir do princípio de que não é esse o sistema. Felizmente, nós contamos com um grupo de professores exemplar, nós contamos com pessoas que nós podemos afiançar de uma forma muito tranquila. Mas se houver a possibilidade de que se pense que possa haver a possibilidade de um subterfúgio ou de um mau uso, há a possibilidade médica de avaliação. E é difícil, viu, senhor vereador? É difícil enganar um médico, só se ele quiser ser enganado. Então, acredito ainda que a gente poderia fazer essa possibilidade legal de beneficiar aqueles que ultrapassassem os 30 dias. Na minha área, por exemplo, alguns tipos de distúrbios, mesmo com todas as medicações mais modernas que nós temos, não cedem antes de 30 dias, mas de jeito nenhum. Às vezes, até em situações mais graves, a gente tem que internar o paciente. E há outras situações mais sérias. Distúrbios orgânicos de outra parte, que não seja a cabeça, podem comprometer muito a condição física da pessoa. A capacidade de concentração, de atenção, de coordenação motora, que são funções essenciais. Se a pessoa não tem condição de memorizar, de evocar as coisas que estão lá no conhecimento dela, no consciente dela, ela não vai conseguir exercer função alguma. Então, eu continuo batendo na coisa que eu sei que há uma possibilidade de mau uso dessas coisas, mas há também uma grande possibilidade afiançada no conhecimento que a gente tem das pessoas em si, que são as beneficiadas e usuárias desse sistema, de que nós temos uma grande chance de contemplarmos e muito pouca possibilidade de concluirmos com tudo isso. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Volto a dizer que comungo com sua ideia e digo que o projeto ele foi uma conquista de toda a Secretaria da Educação. Hoje, eu conversando com a Mara e com algumas outras professoras, nos dizia que com esse plano vertical vai se fazer uma equiparação salarial, vai se dar a possibilidade que a carreira do magistério se torne mais atrativa, principalmente no setor público municipal. Porque eu volto a dizer a todos os professores e professores que estão aqui presentes que o que as escolas particulares andam pagando para os professores é muito pouco. Eu acho que pela dedicação que o professor tem para com a escola particular, pelo empenho que se tem, pela cobrança que se tem de uma escola particular, o salário que o professor ganha numa escola particular é muito pouco. E no Estado também, o salário do Estado ele é muito pouco também. E a nível federal nem se fala. Tem professores no Nordeste que ganham menos de um salário mínimo. Como você quer exigir de um professor que ganha menos de um salário mínimo
se dedicar e se dedicam por amor e por paixão à profissão. Vossa Excelência tem uma parte. Sobre escolas particulares que pagam muito pouco, a gente vê aí escola pagando pouco mais que um salário mínimo professor, que isso aí até eu falo até, parece até uma ofensa ao professor. E aí eu fiquei triste, um professor, perguntei para ele falou assim, mas eu faço isso que eu posso colocar meu filho nessa escola particular, né? Eu gostaria de dizer ao professor o seguinte, a nossa escola pública está tão boa que você vai ganhar cerca de 1.000, dependendo da carga, né, de 1.300, 1.500, até um pouquinho mais, e pode colocar seu filho também na rede pública, né? Também pode, não pode? Não tem nada. E a qualidade também é boa. Então, eu acho que nós temos que parar de nosso professor de se sujeitar a ter uma carga suplementar ganhando tão pouco, né? Porque ele tem valor lá também. Não é só no município que tem que ser valorizado. Eu acho que o pessoal que tem escola particular tem que começar a olhar o professor com um pouco mais de carinho também, valorizar também o trabalho dele. Porque é ele que faz a educação ali, neste caso. É ele que faz o nome daquela escola, daquele local. Obrigado pela parte, nobre vereador. E é até bom salientar que outro dia eu em conversa com a Maria Alice, e ela me disse que a maioria dos professores, porque na rede municipal se trabalha 30 horas semanais, Mara? São 30 horas semanais, 25 horas semanais. Não, mas ganha por 30 e trabalha 25. É o HTP que tem que fazer toda semana, não é isso? Isso. E o que eu digo é o seguinte, mas dá a oportunidade de algumas professoras que quiserem, só para concluir meu raciocínio, dá a oportunidade para aquela professora que quiser dar aula na rede particular ou na rede estadual, tem o tempo disponível, né? Acaba ela trabalhando 30 horas na rede municipal, com mais 30 horas na rede particular. Tem professoras que chegam a trabalhar 60, 70, até 80 horas semanais. E isso acaba se dando um desgaste, e na maioria são mulheres que têm seus lares, têm seus filhos, seus maridos, que têm que também cuidar do seu lar, cuidar da sua família. Eu fico imaginando o quanto essas mulheres trabalham para conseguir se dedicar em tantos empregos assim. Eu conheço professores que dão aula na rede particular, na rede municipal e na rede estadual. Eu fico imaginando, coitado, tanto que tem que se dedicar e trabalhar. Então, se fazendo com que essa carreira se torne mais atrativa, que se tenha melhores salários, principalmente na rede municipal, dá a oportunidade dessa professora, de repente, ficar só na rede municipal, se dedicar apenas na rede municipal e, com isso, ter mais tempo para o seu lazer, para a sua família, enfim, porque todos nós dependemos também, a vida não é só trabalho, a vida tem que ter o lazer, tem que ter a convivência familiar. Eu espero que esse projeto, de alguma forma também, venha tocar nesse ponto que eu acho tão importante para toda família em si, para aquela criança, para a mãe ter o contato com mais tempo com sua família, porque tem mãe que diz, tem um ditado, professor Reginaldo, que mãe não morre de fome, mãe morre engasgada, porque não dá tempo, sempre correndo, fazendo comida, e vai lá e criança chamando, acaba se encascando, né? E aqui eu gostaria também de parabenizar, que hoje nós recebemos o convite para mais uma inauguração da rede municipal, através da Secretaria da Educação, que são as obras de ampliação e reforma geral da Escola Municipal Dr. João Ferreira Lopes, que foi hoje às 18 horas, nós não podemos estar lá presente, mas o vereador Paulo Corrêa esteve lá representando a Câmara Municipal. Então, parabéns a todos da Escola João Ferreira Lopes. E tem uma frase aqui que eu acho que realmente é primordial: educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Então fica essa mensagem a todos os professores, a todos os profissionais da educação, e a nossa parabenização a todo o grupo de trabalho que fez esse projeto. Muito obrigado e parabéns a todos. Continua em discussão com a palavra o vereador professor Reginaldo. Pela ordem, senhor presidente, para não atrapalhar até teu discurso, eu vou pedir a prorrogação dos trabalhos, que é regimental.
É regimental, está em votação, favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas da educação, público que nos assiste também pela televisão, internet, eu serei breve, já muita coisa já foi falada sobre a educação, mas eu não podia deixar de falar algumas palavras também, né? Primeiro, para reconhecer que se fala muito em dar prioridade à educação. A gente vê essa palavra no Brasil todo, nos jornais, televisão, que precisamos priorizar a educação. Mas, na grande maioria das vezes, isso só fica na palavra, né? E as palavras o vento leva. E para tirar essa palavra e colocá-la na prática, em poucos lugares a gente vê, né? E é sempre bom lembrar que, como disse aqui o vereador Cipriano, Paulo Corrêa também ressaltou, o Juninho, ressaltou a importância da educação. Ela tem o poder de transformar não só as pessoas, mas transformar o próprio país. E é muito rápido, essa transformação é muito rápida. É sempre citado um exemplo, e é sempre bom citar mesmo uma comparação que se faz entre a Coreia do Sul e o Brasil, e a gente precisa citar isso para que a gente se conscientize da importância da educação, né? A Coreia, destruída, recém-saída da Segunda Guerra Mundial, depois teve a Guerra da Coreia, né? 1953, mais ou menos, quando terminou a Guerra da Coreia, naquela época, o Brasil e a Coreia estavam mais ou menos no mesmo patamar de desenvolvimento, mesma renda per capita, né? É evidente que a Coreia é bem menor do que o Brasil, mas era mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento. E a Coreia, naquela época, tomou uma decisão estratégica para se desenvolver, priorizando, de fato, a educação. Ela colocou como política de desenvolvimento a educação. E o Brasil, naquela época também, procurando se desenvolver, entendeu que era melhor estimular a industrialização. E foi, então, o governo JK, Juscelino Kubitschek, que estimulou a criação da indústria automobilística no Brasil, né? E outras, as demais indústrias que vieram para cá também. E esses dois países tiveram caminhos completamente diferentes, né? A Coreia, na década de 1960, ela chegou a universalizar o ensino fundamental, 1960. O Brasil universalizou o ensino fundamental há uns 5, 6 anos. Hoje, a Coreia praticamente universalizou o ensino superior. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os jovens de idade universitária estão na universidade, praticamente, na Coreia. Só não está quem não quer. E o Brasil não conseguiu fazer isso nem com o ensino médio ainda. Então, vejam a diferença, né? Um país que apostou na educação, que deu prioridade de fato à educação, e um país que primeiro queria fazer o bolo crescer para depois distribuir, como era o jargão da época aí. Então, a diferença é brutal. E quanto tempo faz? De 1960 para 2010, 50 anos. Em 50 anos se transformou completamente aquele país. E nós continuamos ainda com a esperança de transformar o nosso país. Mas nós não vamos perder a esperança, evidentemente, né? Como diz até o convite que o Adilson fez. Porque a educação realmente é acreditar, é ter esperança no futuro. Mas eu quero dizer também que Barretos está de parabéns, porque há bastante tempo que Barretos vem dentro das possibilidades, evidentemente, das possibilidades de um município, Barretos vem dando prioridade à educação. Isso a gente nota pelas várias administrações seguidas. Eu não estou aqui querendo fazer o elogio de A ou de B, não, mas é uma sequência, porque educação é uma tarefa de gerações, eu sempre digo isso, são gerações e gerações que se sucedem e que devem
apostar e investir. Então, mas nós estamos de parabéns, Barretos está de parabéns, a educação de Barretos está de parabéns. Quero ressaltar apenas, né, a administração do Dr. Emanuel, da qual eu, com muito orgulho, eu fiz parte. Mas não quero desmerecer nenhuma outra administração do passado, a quem presto também minhas homenagens, né, pessoa da Graça, da Marlene, que pertenceram a outras administrações. Porque sempre reconheci que realmente a educação é tarefa de gerações. Mas eu tenho que ressaltar o trabalho que foi feito durante o governo do Dr. Emanuel. Uma pessoa que hoje está sendo, vamos dizer assim, injustiçada, de uma maneira ingênua, maliciosa, enfim, mas uma pessoa que realmente colocou a educação como prioridade nessa cidade. Basta dizer que na educação infantil, quando nós assumimos, nós tínhamos cerca de 1.000 crianças na fila de espera. Já tinha sido feito um grande esforço na educação infantil, ninguém está desconhecendo isso, né? Mas nós ainda tínhamos cerca de 1.000 crianças na fila de espera. Hoje, praticamente, não existe mais fila de espera. Há um ou outro problema localizado aqui e ali, mas acabamos com isso. Construindo creches, que o nome apropriado é CEMEI, né? Construindo CEMEIs, ampliando outras, alugando residências e transformando CEMEIs. Presto minhas homenagens a Marísia, que é a grande líder da educação infantil, né? E, além disso, além de acabar com a fila de espera na educação infantil, a nossa educação infantil é período integral, coisa que raramente se encontra no Brasil. Eu posso dizer que Brasília, capital federal, a escola de educação infantil lá é meio período, vereador Kiko. Meio período. E quando se encontra, porque a fila de espera é muito grande. Então, a nossa educação infantil está de parabéns. No ensino fundamental, nós atingimos hoje a mais de 80% das crianças em escola de período integral, coisa que está na LDB há muitos anos, que sempre todos reconhecem que é o ideal de educação, mas não sai do papel. Não sai do papel. Mas em Barretos saiu do papel. O doutor Emanuel, desde o início, entendeu a necessidade, entendeu que tinha que ser prioridade adotar a escola de período integral. E, graças a Deus, hoje, mais de 80%. E tanto é assim que, andando pelas ruas da cidade, dificilmente a gente encontra hoje uma criança em idade de ensino fundamental, de primeiro ciclo, fora da escola, na rua. Antigamente isso era comum, mas hoje dificilmente a gente encontra. É fruto dessa política de educação em período integral. No ensino profissionalizante, tivemos a felicidade de construir aqui o Instituto Federal. Instituto Federal que muitos ainda acham que é um embrião de uma universidade federal. Não é um embrião de universidade federal. Ele é uma universidade federal, não é embrião, ele já é. Já deve oferecer cursos superiores a partir ou desse ano ou começo do ano que vem. E tem a estrutura de universidade federal, com reitor e tudo mais. E está construída aqui, aliás, uma escola na zona urbana, mas a outra vai ser construída na zona rural. Ela é a nossa universidade federal aqui em Barretos, e que vai servir a nossa região. No ensino superior, nós temos a felicidade de ter a Universidade Aberta do Brasil, cuja reitora está aqui presente. Então, é realmente uma felicidade muito grande, uma universidade aberta do Brasil, com 4, 5 universidades federais aqui em Barretos, né? A Dinelane, quero homenagear a Dinelane, que é a supervisora geral da Universidade Aberta do Brasil, do Polo de Barretos. Nós temos a Universidade de Brasília, aqui, seguramente uma das melhores do Brasil. Nós temos a Universidade Federal de São Carlos, temos a Universidade Federal Fluminense e outras mais chegando aí com 5, 6 cursos superiores de graduação, tudo de graça, tudo de graça.
temos também a felicidade de ter aqui na Câmara uma assessora de imprensa que é aluna de teatro da Universidade Aberta, não é? Então, realmente é uma alegria muito grande. Devemos ter hoje quase 1.000 alunos estudando de graça aqui na Universidade Aberta, né? Então, nós temos que fazer justiça a esse homem, a esse prefeito, que realmente colocou a educação como prioridade. Isso eu posso garantir que colocou, porque nunca, em momento algum, ele negou a estudar, analisar a viabilidade e fazer esforço no sentido de concretizar todos os projetos que eu levei para ele. Nunca faltou a palavra dada. Sempre confiei nas promessas que ele fez. E ele sempre cumpriu todas as promessas que fez na minha gestão e até hoje. Tanto que na semana passada eu disse isso aqui. Eu disse isso aqui e está aí. Estão aí os projetos que nós estamos votando hoje. Nobre vereador, Sim, pois não. só para confirmar, eu ouvi a informação do vereador Cipriano e também ouvi, se eu não me engano, do próprio prefeito. E gostaria também de aproveitar que a Amara está aqui, que será entregue também computadores agora, além do uniforme escolar e material, vai ter computadores também, notebooks? Tecnologia é outro setor que avançou muito. Nós implantamos a Infovia Educacional, né? Adquirimos computadores para todas as escolas praticamente. Hoje, a tecnologia, Barretos está bem atualizada com relação a essa questão de informática. Mas foi uma área que também foi muito priorizada e enfatizada pelo nosso prefeito. Mas eu queria também me referir um pouquinho à emenda que o Paulo apresentou, que foi o motivo desses projetos de leis. Dizer, vereador Paulo Correia, da oportunidade da sua emenda, ela ofereceu justamente o motivo para que essa discussão se estabelecesse. A educação, que sempre foi priorizada pelo nosso prefeito, carecia de um incentivo maior na parte justamente da valorização do profissional da educação, de remuneração. E a sua emenda veio trazer essa oportunidade, veio trazer essa discussão, e agora nós estamos tendo a felicidade de votar essa reforma do plano de carreira, que elaborada pelos próprios profissionais da educação, o que é mais importante ainda, né? Então, a sua emenda foi muito importante porque veio trazer essa oportunidade. Mas eu quero dizer também que o nosso compromisso é também com os demais funcionários, né? Não só os demais funcionários da educação, mas também os demais funcionários públicos de modo geral. Acho que agora nós estamos no momento, temos conversado sobre isso, adequado para poder fazermos um balanço na situação do funcionalismo da prefeitura vamos dizer assim, pleitear junto ao nosso prefeito, que também está imbuído desse mesmo objetivo, melhorias significativas para o nosso funcionalismo, que vem ao longo de muito tempo apenas tendo a reposição da inflação. Então, eu acho que agora nós teremos condições de pleitear com bastante vigor essa melhoria para os servidores de modo geral, principalmente com a aprovação do projeto de lei da FEB, que tira a FEB da administração pública e dá um pouco mais de folga na questão das verbas da despesa com o pessoal. Então, nós teremos condições de pleitear junto ao senhor prefeito. Eu tenho certeza que ele vai atender para melhorar bem a situação do servidor público de modo geral. Quero dizer também a respeito do plano, do prêmio de produtividade, fazendo coro aqui a alguns vereadores que me antecederam. É o momento de pleitear junto à parte administrativa da prefeitura, junto às finanças, a colocação de verba no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e no projeto de lei orçamentária anual
para o prêmio de produtividade para o ano que vem. É o momento. Tem que vir da Prefeitura para a Câmara o projeto de LDO e o projeto de LOA, já com essa emenda, com essa verba prevista para o prêmio de produtividade para o ano que vem. Senão, não vai ter como pagar o ano que vem. Então, vamos aproveitar essa mobilização que já existe, melhorar até essa mobilização. Vamos todos estudar as verbas disponíveis, estudar, fazer como o vereador Paulo Corrêa fez com o Fundeb, examinar as possibilidades e vamos pleitear para colocar o prêmio de produtividade no que for possível para o ano que vem, para começar esse processo, pelo menos. Uma vez começado, eu tenho certeza que ele vai aumentar cada vez mais. Um último pontinho, que é a questão da mobilização ainda. Ninguém sabe quem será o nosso próximo prefeito. Ninguém sabe. Será que ele será sensível à educação? Será que ele vai ter a educação como prioritária mesmo, como o doutor Emanuel está sendo? Deus queira que sim. Deus queira que sim, mas ninguém sabe. Agora, a única forma de garantir que a educação continue sendo prioridade, garantir que os profissionais, que essa carreira seja valorizada, seja atrativa, justamente para atrair os nossos jovens, nossos melhores jovens, para essa profissão, para perseguir essa profissão, para entrar nessa profissão e exercê-la com satisfação, com esperança. A única forma de garantir isso é através da mobilização. É através da organização e da mobilização dos profissionais da educação. Essa é a única garantia. Que todos permaneçam mobilizados, estudando, analisando a legislação. Não tenho medo de entrar na legislação. Qualquer um entra e pode entender, ela é feita em português para todo mundo entender. Não tenho medo de entrar na legislação do Fundeb, nas finanças da prefeitura. Todas as leis e relatórios devem ser publicados e são publicados pela internet, está aí ao acesso de todo mundo, de qualquer pessoa. Então, a educação, os profissionais da educação têm que ter gente, aliás, sempre nós trabalhamos nisso, né, Dinelane? A educação tem que ter gente que entenda dessas coisas todas para poder fazer as reivindicações justas, oportunas, possíveis, com autoridade. E não ficar dependendo apenas de outras pessoas, da interpretação de outras pessoas. Então, eu espero que o pessoal continue mobilizado, porque sei que essa é a única garantia que a educação vai continuar sendo prioridade em Barretos. É só isso, muito obrigado. Parabéns a todos os profissionais da educação. Continue firme, pode contar comigo sempre. Obrigado. Com a palavra, o vereador Euripinho. Qual artigo, senhor vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pois eu só não. gostaria de, eu sei que é regimental, eu gostaria, em respeito até aos professores que estão aqui, já são 00:10, pedir para quem for utilizar a tribuna, salvo engano, acho que tem 3 ou 4 inscritos, se cada um utilizar 20 minutos, vamos ficar com mais 1h20. Tentar reduzir aí em 5 a 10 minutos no máximo, para que nós possamos colocar em votação. Senhor vereador, eu entendo a sua colocação, mas não faz parte do regimento, nós sabemos disso. A todos os professores, profissionais de educação que estão aqui, vocês podem ficar tranquilos que o projeto vai ser aprovado na noite de hoje, mas cada vereador tem o direito de falar da tribuna. Se mesmo o senhor, Vossa Excelência, está inscrito aqui para falar também. Vossa Excelência também está inscrito para falar aqui. Senhor presidente, reconhecendo o posicionamento do vereador Leandro, também sou favorável, Leandro. Eu acho que esse projeto está mais que sacramentado. Todo mundo já falou a luta de todos os profissionais para se conseguir o objetivo. O que nós temos que fazer aqui é votar. Votar e marcar realmente
a presença daquilo que realmente foi uma luta de todos os profissionais que desde setembro vem estudando esse projeto de lei importante para a classe. Isso é mais importante, demagogia não. Chegar aqui e ficar falando demagogia, acho que nós já estamos cansados. Nós temos que ser já realistas e falar, ser objetivo nas nossas palavras. Então, eu que participei também junto com os meus colegas de todo esse processo e conheço toda a dificuldade, não só dos funcionários, dos profissionais da educação, como também de todos os funcionários públicos que cobram e nos cobram insistentemente que façamos alguma coisa, doutor Kiko, com relação ao plano de carga e carreira também deles, que ficou esquecido entre aspas, porque o SAI realmente teve o seu benefício, conquista esta através de um trabalho feito para aquela autarquia. Agora o magistério vai concretizar o seu merecedor, mas os funcionários também, o restante público também não pode ficar esquecido. E nós estaremos aqui também lutando para que eles também recebam os seus benefícios. Aqui é uma luta, é uma vitória, como foi falado, de toda a classe, em todo sentido, com relação a vários setores da educação que realmente aguardavam esse benefício. Nós aqui já protocolamos na casa várias vezes reivindicações pedindo para que mandasse esse plano de carga e carreira, que revisasse desde 2003, uma vez que estava defasado, doutor Kiko. Nós solicitamos aqui outras benfeitorias para o magistério, para a educação, como prêmio de produtividade. Enfim, nós entendemos que através do que aconteceu, gerou uma certa luta em relação à classe, que às vezes, eu sempre disse na semana passada aqui na tribuna, que ela será fortalecida através de tudo que aconteceu, porque passarão a respeitar mais uns aos outros e saber que cada um no seu setor tem o seu mérito. Nós acompanhamos diariamente o trabalho da educação em todos os setores, e aqui, gente, nós não podemos deixar de ressaltar o trabalho do nosso prefeito, doutor Manuel, que tem investido muito, muito na educação. E eu agradeço, professor Reginaldo, embora a televisão não esteja no ar, mas eu agradeço muito o senhor como secretário, que na época acatou o meu projeto de lei do uniforme escolar, que muita gente tenta tirar o mérito, mas na verdade ele existe e está sendo colocado em prática, porque um prefeito corajoso e merecedor sabe reconhecer tanto o uniforme como o material escolar, o tanto que é importante para os nossos alunos da rede municipal, como também o projeto Sorrindo na Escola. Ninguém aqui pode tirar o mérito de nenhum colega vereador, e isso aqui não é populismo, é trabalho. Trabalho a gente conquista com o povo, é lá fora, e a população reconhece o trabalho de quem realmente trabalha para vocês. Então vocês estão aqui cansados, esperando o resultado de uma coisa que é muito importante para a carreira de vocês, porque vocês são merecedores. Se a administração evoluiu, o Fundeb cresceu e tudo mais vem crescendo cada vez, graças ao trabalho de vocês, porque nenhuma administração cresce se não tiver o trabalho de base, que é importante em toda administração. Eu tomei a liberdade de falar, de marcar uma presença em respeito a todos aqueles que acompanharam e sofreram a semana passada com muita, que nós acompanhamos o trabalho e é democrático, de facções de um lado, facções de outro, mas com um objetivo só, buscar o melhor para a categoria. Esses mesmos que brigavam do outro lado, amanhã vão contemplar com alegria aquilo que se ganhou, porque na verdade aqui ninguém está aqui para dividir. Nós estamos para somar, somos funcionários de carreira, eu também sou funcionário público federal, eu sinto na pele tudo aquilo que eu perdi e venho perdendo cada vez mais. Hoje, como legislador, eu tenho força e a oportunidade de ajudar os meus outros colegas, funcionários públicos municipais, e assim eu faço com maior alegria. O João Mulato está aí e vem me cobrar em relação ao projeto do Instituto. Fica tranquilo, João Mulato, tudo que for bem do funcionário estarei votando. Se for para prejudicar, jamais. Nunca fiz isso. Sou vereador de 4 mandatos e não é à toa que eu estou aqui. Estarei sempre defendendo o melhor para a classe. E assim eu fiz com vocês, funcionário público do magistério. Farei com os outros também, que eu tenho certeza que já estive na administração acompanhando um trabalho que está sendo feito com o Johnny, sim, com relação às outras categorias. Nós vamos ter certeza de que logo, logo esse projeto chegará aqui e a administração do Dr. Manuel vai terminar com êxito em todos o funcionário público municipal, tendo realmente o mérito daquilo que realmente vem fazendo, isso é muito importante. Por isso eu vim aqui dizer que votarei favoravelmente ao projeto e quero aqui parabenizar, em nome da Mara, todos os funcionários da educação. Por quê? Tão logo se falou a semana passada aqui, que se esse projeto viria ou não em 15 dias, na terça-feira de manhã, 8 horas, a Mara estava lá
na prefeitura, já atrás realmente desse projeto, para se prevalecer a palavra daquele que veio aqui, deu a palavra de que o prefeito mandaria o projeto, e mandou, doutor Kiko. Mandou o projeto, mandou de uma forma que realmente os funcionários estão felizes, e a gente fica feliz junto com vocês. E estaremos sempre felizes no término desse mandato, sabedor de que fizemos a nossa parte. Muito obrigado. A palavra, vereador Leandro Anastácio. Pois não, vereador. Vossa Excelência consultasse o segundo secretário da ordem de inscrição. Mas eu deixo o Fernando, o Leandro na minha frente, mas já estava escrito. Mas só para constar. Ficar, vereador Leandro Anastácio, sem problema algum. Eu estou com a ordem de inscrição do segundo secretário em mãos. Vossa Excelência não está nem inscrita, é o último da lista. Pode. Pode continuar, senhor. Senhor presidente, deixa eu... Enquanto Vossa Excelência resolve esse celeuma, eu quero ser breve, falarei em 3 minutos no máximo. Quero apenas aqui, mais uma vez, deixar registrado o nosso apoio à classe do magistério, aos educadores. Eu e o vereador Euripinho, como já foi dito aqui, tivemos a cautela de apresentar uma emenda que foi atendida pelo Executivo num aditivo ao projeto original, garantindo aí 30 dias para os afastados por auxílio-doença em receber o benefício. Quero aqui enaltecer o trabalho da Mara, que até disse na semana passada, depois da sessão, para o professor Reginaldo, ela que é uma secretária de fato, né, professor? E vem exercendo essa função de forma ímpar como coordenadora à frente da Secretaria de Educação. E quero mais uma vez aqui deixar registrado que ao Executivo, que esse projeto, que a reforma na parte estrutural do servidor público não pare com a aprovação desse benefício de 2% para a classe do magistério. Nós sabemos o quanto o servidor tem buscado uma melhoria dos seus salários, da necessidade de um plano de carreira. Esperamos que esse projeto não tenha sido apenas aprovado depois de uma celeuma que se criou aqui na casa, com o repasse da emenda que, naquela oportunidade, foi apresentada pelo vereador Paulo Correia, que foi declarada inconstitucional. E após toda aquela discussão que envolveu a classe do magistério, inclusive outros funcionários da rede da educação, que acreditavam que seriam beneficiados, mas não seriam beneficiados com aquela emenda, estiveram aqui na casa. E hoje nós estamos aí aprovando o projeto que veio à casa apenas após a pressão daquela situação que nós passamos aqui. Eu espero quero que fique aqui registrado, que o Executivo veja essa situação como uma situação que possa se expandir em todo o quadro funcional da administração, e que a única solução que nós percebemos é realmente a realização de um plano de carreira decente em todas as áreas da administração. Mais uma vez, quero aqui frisar que nós, com o apoio da Câmara, o PDT, na frente do SAI, conseguiu aprovar um plano de carreira na qual englobou os 230 funcionários daquela autarquia. E, posteriormente, implantou ainda o benefício, que é o Visa Alimentação de R$100, também para todos os funcionários, de forma indistinta, desde o funcionário que exerce a função mais simples àquele outro funcionário que exerce cargo de direção. É um benefício geral e que nós esperamos que o Executivo encaminhe o quanto antes a essa casa de uma forma sensível para que nós possamos realmente beneficiar todo o quadro de servidores do município. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. Estourou em 7 segundos, vereador. Quem que é agora, vereador? Com a palavra, vereador André Luiz Rezec. Você vai falar não, Kiko? Então é a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Kiko Mizinho. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Como eu já estava inscrito e como eu já me manifestei nos apartes que me foram concedidos, eu abro mão da minha palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. Com
Com a palavra, vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, eu realmente não queria, também não viria, mas eu não podia deixar de vir. Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário aqui e cobrar a Mara. Ela está me devendo uns e-mails que eu fiquei de vir aqui, se ela me mandasse e falar que ela estava correta aqui. Te empresto meu notebook daqui a pouco e faço questão de, durante a TV, falar. Mas você ficou me devendo isso. Não está no ar agora, não, mas você ficou me devendo. Na verdade, eu vim a essa tribuna e vinha no começo para falar sobre um assunto bem interessante. Que, na verdade, quando começou essa polêmica na outra sessão, quando se começou a discutir, e quando a Mara falou, na verdade todo mundo está falando em valorização, e na verdade foi uma igualização. Porque todo mundo já tinha o direito parecido e faltava aos professores. Agora se equiparou aos professores. E eu continuo com o que eu disse na reunião passada aqui. E falei que votaria pela manutenção do veto, desde que pegasse o percentual que se repassou e dividisse como bônus aos funcionários, para que não dividisse a categoria. O Cipriano esteve aqui e disse agora há pouco, falar assim, vai vir aqui, pegou o Fundeb agora, colocou e deixou para o do ano que vem por uma questão legal. Correto. Se você for no banco, pegar 1 milhão e pagar 100 mil por mês, tem os juros. Fora isso, sobra 110 mil, que poderia ser dado de bônus, que era a proposta que eu tinha feito na sessão anterior. Isso poderia muito bem ter sido feito. E basta uma simples conta de mais ou de menos aqui. Então, na verdade, quando se fala em politizar, até agora eu escutei um show de elogios. Eu até dei risada, porque eu estava dando risada ali, porque todo mundo estava falando assim, de distribuir notebook. Na eleição passada era um crime. Agora virou bonito. Exato. Não, tem razão. Não dou agora não, vou falar primeiro. Deixa eu acabar de falar, depois que eu acabar de falar, eu dou uma parte para Vossa Excelência, vereador Otávio. Sim, mas eu vou acabar de falar agora. Então, senhor presidente, eu solicito que o senhor, com aquele rigor que tem quando quer, mantenha a ordem do plenário. Então, falar... E o que mais me trouxe à tribuna é que eu achei muito engraçado todos os discursos aqui, políticos, principalmente quando a televisão estava no ar, que é mais bonito, né? Fica muito mais bonito. Senhor presidente, eu continuo solicitando que o vereador que está na tribuna... Vamos respeitar o vereador que está na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Então, eu vim porque quando veio todo mundo aqui, e todo mundo achava assim, porque tem escola particular, pelo que me consta, o único vereador dono de escola particular sou eu. E o meu histórico na educação também é muito bom. Porque quando passei na FEB, eu tive que entrar na justiça para manter os funcionários lá, porque queriam passar ela para a pública. E eu fui a primeira pessoa a brigar, inclusive com o parecer do professor Reginaldo. Mas quem não quis foi o prefeito municipal, o professor Reginaldo. Quem entrou na justiça para pôr ela como pública e mandar todo mundo embora foi o prefeito municipal. Quem tirou ela dos as da Odonto foi o prefeito municipal, quando interveio lá para fazer política. Não foi. Saí, montei a Faculdade de Barretos, e graças a Deus, hoje, o primeiro IGC, a Faculdade de Barretos é a melhor de Barretos. Não porque derrubou a FEB. Porque, na verdade, se teve algum problema político, algum problema na coisa, foi porque a FEB entrou na justiça tentando impedir nossa pós-graduação, perdeu, e foi condenada. A FEB entrou em todo lugar tentando impedir a Faculdade de Barretos. Se tem alguma escola que paga salário mínimo... Vereador, vamos ater o assunto que é o plano de carreira. Eu estou atendo um assunto que foi dito aqui por todo mundo, e meu nome foi citado de forma indireta, e eu vou falar sim, senhor presidente. Se o senhor quiser, o senhor corta a minha palavra, vou entrar com outro mandado de segurança e volto aqui. Não estou nem na televisão, porque meu objetivo não é fazer circo político, como muita gente fez aqui. Mas eu vou repor e deixar muito claro o que eu tenho para falar. Se alguma escola paga salário mínimo para professor, eu acho que são 2 caminhos. Primeiro, me admira um professor e dá aula por um salário mínimo. Isso não é do seu interesse, é do interesse dos professores da escola. É uma escola particular, tem dono. Se algum professor estiver insatisfeito, pode procurar outro emprego, mas eu te garanto que eles estão satisfeitos, tanto que os índices do colégio, da faculdade, demonstram isso. O senhor deveria fiscalizar da prefeitura, que essa é a função que o senhor ganha para isso.
Não ficar questionando a minha vida particular, porque eu não questiono a do senhor. Então, o dia que eu questionar a do senhor, eu não dou dando a parte para o senhor, então o senhor fica quieto aí, que eu vou escutar. O senhor vai escutar primeiro, porque gosta de falar mansinho, gosta de dar uma de puritano, mas quem conhece o passado do senhor sabe, vereador, sabe. Então, não, porque a gente não está aqui para isso. Eu só estou repondo o que foi dito. E eu não vou admitir que venha ninguém aqui para falar nem da minha vida pessoal, nem de parente, nem de ninguém. Porque a gente ganha aqui para discutir o que é público. O serviço aqui é o Poder Legislativo Municipal. E é sobre isso que eu me atenho, e se houver um comentário, eu vou voltar. Se não deixar, vou voltar via liminar, via do jeito que for necessário. Infelizmente. Infelizmente. Porque está se polemizando uma coisa que não está. Eu acho que já tinha muita gente que queria vir do Instituto, já foi embora porque está cansado. E é o que eu disse desde o começo. Fica com essa história toda até acabar. Porque a hora que acabou, saiu todo mundo aqui, 5 minutos, volta 250 projetos. E daí ninguém vê. É só ver a ata. É filmado. Pega e vê. Se eu estou falando mentira. É verdade. Enquanto tem gente aqui, fica... Depois saiu todo mundo, 2 minutos aprova todos os projetos. Com a palavra o doutor Francisco. Vereador Cipriano, você queria direito de resposta? Não, senhor doutor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, um segundo. Primeiro, eu queria dizer que doença ou acidente não pode ser motivo para retirada de direitos, tá certo? Entendo que doença ou acidente não é motivo para retirar o direito de ninguém. Mas tá. Segundo, queria parabenizar o Paulo diretamente, porque foi, inegavelmente, a emenda do Paulo que criou a oportunidade de estarmos hoje aqui para aprovar o projeto de cargos e salários. Porque se não fosse a emenda do Paulo, o projeto podia até ser apresentado numa outra oportunidade, ou num futuro próximo aí, mas não viria para essa casa de afogadilho do jeito que veio. Tá certo? Então, eu não posso, em circunstância nenhuma, deixar de parabenizar o Paulo pela apresentação da emenda lá atrás. Porque isso realmente foi o diferencial. E é por isso que hoje está sendo aprovado aqui. Como todos vocês sabem, eu sempre fui a favor dos dois, tanto do resíduo do Fundeb, quanto do plano de cargos e carreiras. Mas garanto que se não tivesse tido a emenda do Paulo, não estaríamos hoje votando isso. Muito obrigado. Pois não, senhor vereador. Recentemente nós votamos aqui o direito de resposta. E o senhor excelentíssimo vereador André Rezec, eu gostaria de dar a resposta, porque ele me chamou de puritano e disse que teria coisas a falar sobre mim. Então, eu gostaria de ter o direito de resposta. Não, agora. Agora. Eu quero agora. É 1 minuto. De acordo com o artigo 8º, não praticar ofensas físicas ou morais, desacato ou desrespeito por palavras e ou atos ao vereador, bem como aos seus familiares e autoridades públicas. Eu concedo ao vereador direito de resposta por 3 minutos. Senhor presidente, rapidinho, eu quero só dizer o seguinte. Jamais fui puritano, jamais, porque sou ser humano. Estou propenso a erro e posso cometer os erros, tal qual Vossa Excelência. Quanto a saber de coisas minhas erradas, eu desafio Vossa Excelência, pode falar o que Vossa Excelência quiser, o que sabe sobre mim, está aberto. Eu não tenho nada de peguei de ninguém, nunca. O que eu tenho na minha vida particular é uma casa financiada que eu quitei com o meu acidente, com o meu sangue, um carro financiado em 42 parcelas de R$ 1.400 que estou pagando até hoje. É a única coisa que eu tenho
4 filhos e 2 netos. E muito orgulho de ser. E jamais pedi meinha, metadinha ou dependi de outro cargo para sobrevivência. Sempre trabalhei para chegar onde cheguei. Se tenho pouco, mas o pouco eu consegui com o meu esforço. Com o meu esforço. Vossa Excelência tem um trabalho excelente na FEB. Parabéns. Mas eu não vejo Vossa Excelência como vereador nenhum trabalho pelo bem da educação. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Eu puxo na memória e não me lembro. Não me lembro de nenhum trabalho, de nenhuma emenda de deputado, alguma coisa que Vossa Excelência foi atrás para buscar. Eu não vi uma pena de Vossa Excelência para ajudar nesse projeto. Eu só vi tentar atrapalhar. Tá certo? Então, volto a dizer para Vossa Excelência, talvez eu não seja puritano mesmo. Talvez não seja puritano, porque eu sou ser humano. Tá certo? E não me poso de puritano, não. Eu fui um dos que mais fui massacrado ali em cima por causa desse projeto. E Vossa Excelência sabe muito bem disso. Tá certo? Agora, dá um conselho para Vossa Excelência, respeite demais, Vossa Excelência. Para com essa mania de dar tapinha e sair correndo. Vossa Excelência é muito bom para debater, para falar, tá certo? É bom nisso. O senhor é bom na verve. Mas quando o senhor fica nervoso, começa com coisa, e não dá direito para a gente falar. Tá certo? Eu acho que isso tem que ser um direito democrático. Tá bom? Jamais ofendi Vossa Excelência. Tá certo? E desafio Vossa Excelência a publicar, então, o salário que Vossa Excelência paga aos P1. Eu gostaria de solicitar direito de resposta, da mesma forma. Claro, nunca fez nada, nunca... Ué, da mesma forma que eu falei. Não foi concedido direito de resposta ao novo vereador. Vamos para a votação do projeto. Não havendo mais oradores, está em votação, primeiramente, a mensagem aditiva encaminhada pelo Executivo, pelo doutor Emanuel. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em Pois não. Uma questão regimental, deveria votar... votar regimental. Se eu esperar eu falar, eu falo. Votar a retirada da emenda dos dois, que já estava no processo. Já foi votado. Não, o vereador não prestou atenção, já foi votado. Está em votação, já foi declarado, aprovado por unanimidade, mensagem aditiva do senhor prefeito municipal. Está em votação o projeto na sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. O vereador Paulo Correia vai pedir inversão também do outro projeto referente à educação. Cipriano. Senhores e senhoras professoras, tem mais um projeto ainda, que é o de vocês também. Não, é tranquilo, só coloquei inserção no... Hã? Desculpa, novo vereador. Justificativo de voto, vereador Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, professores, eu não fiz uso da palavra, mesmo porque todos que já fizeram já esgotaram o assunto. Eu só quero deixar bem claro que votei favorável ao projeto, porque eu entendo que seja justo, lídimo, de acordo com as reivindicações daqueles que merecem. Vamos agora pedir... Cipriano. Senhor presidente, eu solicito a inversão também do projeto de lei número 8/2011. Lei complementar. Faz parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial do projeto de lei 08/2011, que faz parte também desse projeto, do complexo do projeto da educação. Projeto de lei 8/2011, de autoria do prefeito municipal, que inclui e altera dispositivos na lei complementar de 45, número 45, de 26 de fevereiro de 2004, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador professor Reginaldo dispensa a leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres.
Está em discussão, em primeira discussão, o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor vereador, Vossa Excelência quer pedir a segunda discussão? Eu peço segunda discussão e votação já para encerrar na noite Faz de hoje. parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Apreciação do projeto em segunda discussão. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Reginaldo, Dr. Kiko, requer apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei da educação. Agora vamos começar a ordem do dia. O Kiko. Agora eu chamei doutor Reginaldo, mas na verdade eu queria falar doutor Kiko. Ó, acho que é muito. Segunda discussão. Projeto de lei número 190. Despertou, está na hora. Professor, tem um veto do senhor. Não pode. Derruba o veto ou mantém o veto? Ah, você vai resolver lá com o professor. Tá bom. Não, mas não é agora, eu só estou falando daqui a pouquinho. Projeto de lei número 190, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. É bom, porque é cumprido. Senhor presidente, eu solicito o adiamento desse projeto por 10 dias. Faz parte do regimento. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Já foi. Projeto de lei número 18/2011, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Leandro? 30 sacolinha? Leandro? 30, senhor presidente. Não. Então eu peço prorrogação de vista. É isso? Tá bom. Faz parte do regimento. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, prorrogação de vista do vereador Leandro Anastácio. Projeto de decreto legislativo número 6/2011, de autoria do vereador Reginaldo da Silva, que concede de cidadão honorário de cidadão honorário de Barretos ao Dr. Carlos Alberto Lorreira. Quando necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 membros da casa. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Está em segunda discussão. Professor Reginaldo, é o decreto do senhor. Pode, tudo bem? Pode. Está em segunda discussão. Com a palavra, o autor, professor Reginaldo. É do Louveira. Senhor presidente, senhores vereadores, por favor. Fala o microfone para mim, professor. Eu solicito vista desse presente projeto. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vistas ao vereador Otávio Alves Garcia. Discussão única. Professor Reginaldo, agora é o veto, tá? Veto parcial ao projeto de lei número 5/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera, inclui e revoga dispositivos e cria, extingue cargos da lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alterações subsequentes e dá outras providências. Quando necessário para a rejeição, maioria absoluta, com adiamento de 10 dias ao vereador Reginaldo da Silva. A Comissão de Justiça e Redação manifestou-se pela tramitação do veto. O vereador Guilherme solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o veto. Com a palavra, o professor Reginaldo. Senhor presidente, por favor, a permissão para falar daqui mesmo? Autorizado. É o seguinte, o
veto parcial que o prefeito apôs, na verdade, a gente tentava corrigir a situação de alguns servidores aposentados que, por ter tido o cargo extinto, então eles tiveram seus salários, os seus vencimentos defasados com o tempo. O objetivo era corrigir essa situação. Mas a assessoria do prefeito entendeu que era inconstitucional, apesar de eu entender que não é, mas, então, essa razão do veto do prefeito. Mas eu já conversei com o prefeito e estaremos buscando uma solução que seja adequada para esses servidores logo na próxima semana. Então, a minha posição é no seguinte sentido, de que seja mantido o veto. Obrigado. Tá. Está em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Mantido o veto contra os votos do vereador Dr. Francisco, Dr. Kiko e André. Certo? Mantido o veto conforme votação dos senhores vereadores. Tá certo. Complemento. Pode pedir, senhor presidente. Pois não, eu vereador. vou solicitar a inversão também do projeto de lei número 8, que disciplina o plano de custeio do Instituto de Previdência. Já é ele agora. É ele agora? Já é Para ele. que o pessoal também está aguardando. Projeto de lei número 8/2011, de autoria do prefeito municipal, que disciplina o plano de custeio do Instituto de Previdência do município de Barretos, IPMB e da outras providências. Senhor vereador, eu peço a Vossa Excelência que leiam o edital de convocação. Esse projeto tem foi assinado por todos os vereadores dessa casa ao pedido de uma audiência pública para que se discuta o projeto. Então, nós marcamos a audiência pública para quinta-feira, às 9 horas da manhã, nesta Casa de Lei. Senhor presidente, então, eu solicito vista, né, quanto ao processo. A gente vota a vista e depois lê o edital. Tá. À noite tem sessão do Demolei. Então vamos marcar na sexta ou na quarta? Quarta-feira nós não estamos aqui. Mas 9 horas da manhã. Já está eu estou marcado. trabalhando. Já está marcado. Presidente, Qual que é o motivo de ordem? eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, pela ordem, que revesse essa posição, se o objetivo era que os funcionários públicos tivessem a oportunidade de trabalhar no horário de serviço, viesse na audiência pública, perde completamente o sentido. Esse horário, os funcionários estão trabalhando, teria que ser num dia à noite, com oportunidade de exatamente discutir, que foi o compromisso que os 11 vereadores, quando assinaram esse compromisso, foi o que nós fizemos com os funcionários. Então, que fizesse num horário compatível para que eles pudessem vir. Estão falando sábado, inclusive. Seria um apelo à Excelência. Eu peço ao nobre secretário que proceda a leitura do edital de convocação. Edital 646, audiência pública. Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Considerando que tramita nesta Câmara o projeto de lei número 8/2011, que disciplina o plano de custeio do Instituto de Previdência do município de Barretos e da outras providências. Considerando que, devido à complexidade desse projeto e em cumprimento ao requerimento 1327/2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, aprovado por unanimidade por este Legislativo, necessário se torna a realização de audiência pública para que seja discutida a matéria por todos os interessados. Faz saber que, em cumprimento ao acima elucidado, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 31 de março de 2011, quinta-feira, às 9 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e servidores públicos municipais o projeto de lei número 8 de 2011. Registre-se e cumpre-se, afixando em local público de costume e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, 28 de março de 2011, segue assinado pelo primeiro secretário, Aparecido Cipriano, e pelo presidente da Câmara, Videlson Leite Paixão Júnior. Com o pedido da audiência pública, eu solicito vista do presente projeto de lei para que se possa ter audiência pública antes dele. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do presente projeto de lei. Pedido de voto, senhor presidente. Pois não.
justificativo de voto, senhor presidente. Eu quero justificar o voto que votei favorável ao pedido de vista, mas também quero justificar desde já que não participarei dessa audiência pública designada para quinta-feira às 9 horas da manhã, tendo em vista compromissos profissionais, e acredito que vai inviabilizar grande parte que participem e que gostariam de estar aqui presente. Quero aqui reiterar a Vossa Excelência, embora já tenha publicado o edital, se for possível alterar a data e o horário. Não temos datas e nem horário previsto, a não ser que seja para meio-dia. Meio-dia também, porque temos sessões solenes nesses dias na Câmara Municipal. Não, é só para... É porque eu acho que é interessante ouvir as pessoas envolvidas. Se Vossa Excelência designar a audiência pública, seja às 9, seja meio-dia, seja às 2 da tarde, nós não vamos conseguir, porque elas estão trabalhando. Como nós estaremos, como eu estarei, pelo menos. Nobre vereador, se Vossa Excelência tem conhecimento da matéria, essa matéria visa ao Instituto de Previdência. Tá? Eu acho que o sindicato, através do seu presidente, João Mulato, pode indicar um servidor para vir acompanhar servidores. Através do Instituto de Previdência, o Brito pode liberar servidores para vir aqui. Acho que sem problema nenhum, vocês poderão vir aqui e acompanhar. E os vereadores que puderem acompanhar, a sessão está marcada para as 9 horas da manhã. Senhor presidente, só para concluir que Vossa Excelência me interrompeu, então eu quero mais uma vez... O presidente não interrompe. Está difícil, hein, senhor presidente, falar aqui agora, hein? Vossa Excelência... Bom, enfim, eu só quero então deixar mais uma vez registrado que eu não estarei presente a essa audiência pelos motivos de compromissos profissionais. Mas eu vou estar aqui às 9 horas da manhã para presidir a sessão. Eu tenho compromisso profissional, sim, senhor. E vou deixar os meus compromissos profissionais para presidir a sessão. Porque antes dos meus compromissos profissionais, quando eu fui disputar uma eleição para vereador, me pus à disposição de ser vereador dessa casa. Senhor presidente, eu quero justificar antecipadamente a minha ausência, porque não só assuntos profissionais, faria com Vossa Excelência, deixaria e viria aqui. Eu tenho compromisso, inclusive, inadiável no Instituto do IMC em São José do Rio Preto, com consulta marcada, agendada já a questão de 10 dias, e eu não posso me furtar, que eu vou cuidar de agendamento da minha saúde. Pois não, vereador. Vamos dar continuidade. Obrigado, doutor Francisco, por estar me acompanhando nessa jornada. Espero que o vereador André Rezec venha também. Já que fui citado, né, senhor presidente? Eu, para sua decepção, virei. Não virá? Virei. Ah, bom. Pela primeira vez, o que é isso? Você vai deixar nós sozinhos aqui? Vossa Excelência devia ser mais bem informada. É que Vossa Excelência não costuma vir nas audiências de prestação de conta. Se viesse, me veria em todas. Porque eu não faço parte da Comissão de Finanças, sim, Vossa Excelência. Nunca fiz parte de Comissão de Finanças. Projeto de Lei 41/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito por decreto adicional especial no valor de R$ 192.094. Referente ao saldo do convênio do exercício anterior. Quando necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O membro da Comissão de Urbanismo e Serviços, vereador André Luiz Rezec, exarou parecer contrário. O membro da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, vereador José Francisco Campos, também exarou parecer contrário. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitores pareceres. É regimental. É regimental. Está em votação. Favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Pede adicional.
senhor presidente, senhores vereadores. Até aproveitar a presença do sindicato aqui, ó. Agora que vocês vão embora, vai ser rapidinho a sessão, como eu disse. Esse projeto aqui é do Centro de Construção, abrindo um crédito adicional para a construção do Serviço de Assistência Especializada, o SAI, que era para estar pronto, segundo o próprio convênio aqui, em dezembro de 2009. Como não ficou pronto, para abrir crédito. Então, por isso que eu usarei parecer contrário, porque não tem uma obra que anda na época certa, como disse o secretário aqui. Se tivesse tudo andando tão bonitinho como disse, não precisava desse crédito. Então, eu vou votar contra todos os créditos por atraso e inoperância. Senhor presidente, senhores vereadores, só para título de esclarecimento que conste em ata, que esse dinheiro não é para o SAI, e sim para o SAE. SAE, Serviço de Atendimento Especializado, que vai ser direcionado para o atendimento da ST-AIDS, que é ali na Raj Cael. E não faz 2 anos que era para essa obra estar pronta, não. Essa obra, prazo de entrega dela, era para o ano passado. Mas devido a atrasos e repasses financeiros, foi adiado para esse ano. E a obra, esse ano, ela já está em ritmo acelerado e será entregue. Mais uma obra que será entregue esse ano. Só para esclarecimento, o que é a obra, que não é SAI, e sim SAE, Serviço de Atendimento Especializado, que vai beneficiar e muito aquelas pessoas que necessitam desse tipo de atendimento, que são os portadores de HIV. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o veto do vereador André Luiz Rezec. Aprovado contra o voto do vereador André Luiz Rezec, que votou contra o projeto do SAI. Que conste em ata. Uma infelicidade muito grande. Projeto de lei. Desculpa. O vereador Dr. Guilherme solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do André. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do André. Projeto de Lei 42/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação técnica institucional com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, visando o desenvolvimento de projetos de âmbito ambiental. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto. Ninguém vai discutir? Esse projeto proporciona ao município a pequenas licenças ambientais serem feitas aqui através do próprio município. Vamos discutir, porque falaram que vai embora aqui depois que acaba a TV. Tá bom. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Aprovado por unanimidade?
Aprovado por unanimidade. O vereador André Luiz Rezec solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador professor Reginaldo solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Que conste em ata que o vereador André Rezec não pediu. Quem pediu foi o professor Reginaldo. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Você vai votar na redação final que você não pediu? Projeto de lei número... Esse já foi, né? Ih, gente, tá longe o negócio aqui, pode ficar tranquilo. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Leandro Anastácio. Você está fazendo requerimento para Brasília.